Bom, irmãos, hoje a nossa reflexão está no Evangelho de João, no capítulo 8. Irmãos, nós estamos, mais uma vez, lembrando os irmãos, né, no mês da mulher cristã. Né? Estamos refletindo sobre o papel feminino, a valorização da mulher na família, na sociedade, da mulher cristã. E, de maneira natural, né, vamos dizer assim, nós temos trabalhado os bons exemplos, né? Mulheres virtuosas, mulheres que são bênção, que foram bênção para a sua família, ou para a sua cidade, para a sociedade de maneira geral no passado. As santas mulheres da casa de Deus têm sido usadas como exemplo, né? Então, estamos falando aí, os irmãos vão ter várias palestras, nós vamos falar várias mensagens, sempre mencionando esse papel importante da mulher na família, na sociedade, em vários aspectos aí, para ela mesma, para ter uma vida com Deus. E na semana passada nós estivemos falando da mudança que houve, né, dali da antiga aliança para a nova aliança em Cristo, e que a mulher, né, passou a ter um papel diferenciado, equiparado ao do homem, e que essa questão de direitos iguais, essas questões que estão sendo colocadas hoje, já eram, né, defendidas, vamos dizer assim, pelo cristianismo, desde aquele momento inicial do trabalho ali dos apóstolos. E nessa semana, irmãos, na nossa mensagem aqui, de sábado, nós vamos trabalhar hoje uma coisa um pouco diferente dessa que tem sido o padrão, para falar de uma pessoa, irmãos, que não era exemplo de nada, né? Que não tinha uma vida que poderia ser chamada de exemplar, mas que viveu uma experiência com Cristo que mudou a sua vida. E nós estamos falando ali no Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11, nessa história em que Jesus perdoa uma mulher que foi apanhada em adultério. É esse o tema ali desse trecho das Escrituras, né? Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. E esse é o tema aí principal da nossa mensagem de hoje, que eu gostaria aí que os irmãos acompanhassem. E o tema é no pior momento, né? Aqui na vida dessa mulher que nós vamos acompanhar hoje. Então vamos lá, irmãos. Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11. Eu convido os irmãos para nós lermos as Sagradas Escrituras neste trecho aqui, que diz assim: Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério, e a obrigaram a ficar de pé, no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Amém, irmãos. Amém.
Então, essa é a palavra aqui que nós vamos meditar hoje, a respeito de alguém que foi levado ali para Jesus com esse problema, né? Digamos assim. E Jesus, irmãos, estava ensinando no pátio do templo, sentado ali, conversando com as pessoas, e chegou esse pessoal dizendo: olha, mestre, pegamos essa mulher aqui no ato do adultério, e é o seguinte, a lei manda que ela seja apedrejada, e o que é que nós vamos fazer? Irmãos, por que isso era um problema e era uma armadilha? É porque os israelitas, os judeus ali, o povo de Israel, eles estavam dominados por Roma. Roma é que mandava, eles perderam a guerra, eles foram dominados por Roma e Roma estava no comando, né? Então, o Império Romano, ao invés de destruir tudo, eles mantinham o povo na terra para pagar impostos. Era melhor do que destruir, matar todo mundo, era deixar aquelas pessoas vivas pagando impostos para eles. Então, Israel estava dominado, pagando impostos para Roma. E sendo um povo dominado por Roma, eles não tinham autorização para executar a pena de morte. Os irmãos podem ver, por exemplo, que quando vai executar Jesus, eles estão ali doidos para matar Jesus, mas eles não podem matar Jesus. Eles não estão autorizados a executar uma pena de morte. Eles têm que ir lá em Pilatos e fazer com que Pilatos dê a ordem, com que Pilatos autorizem eles a crucificar Jesus. Porque se não tivesse autorização de Roma e eles dessem a pena de morte para alguém, o imperador, o governador, os representantes de Roma iriam punir as pessoas que fizeram aquilo. Eles não estavam autorizados a matar ninguém. Então veja, quando eles trazem a mulher e apresentam para Jesus, tem uma armadilha ali, porque se Jesus fala, não, ela tem que morrer mesmo, vamos apedrejar. Eles iam apedrejar a mulher e depois ir lá falar para o Pilatos, ou para ele que autorizou. Foi Jesus que mandou matar. E aí Jesus ia ter um problema com a lei, com a justiça daquele tempo, porque os romanos não deram autorização para que os judeus realizassem a pena de morte. Por outro lado, se Jesus falasse, não pode matar não, eles iam falar, tá vendo, ele é transgressor da lei de Moisés, porque Moisés falou que é para matar, e ele fica aí, não autorizando, perdoando os outros. Quem que é ele para perdoar pecado? Ele está aqui transgredindo a lei de Moisés, ele também é um pecador, um transgressor da lei, ele está errado. Então, irmãos, se Jesus falasse sim, ele estava errado, e se Jesus falasse não, ele estava errado. Eles iam usar, de um lado ou de outro, eles iam pegar ele. Então, alguém teve essa ideia, falou, vamos fazer o seguinte, vamos levar lá uma pessoa assim, e a gente vai dizer para ele, o que faz, mestre? Se ele falar sim, a gente fala, se enroscou com os romanos. E se ele falar não, a gente fala, você é um transgressor da lei de Moisés. Pronto, nós não temos saída para ele, vamos lá. Aí alguém teve essa ideia, eles foram lá, pegaram essa mulher, muitos dizem que provavelmente eles forçaram essa situação, né? Alguns comentaristas bíblicos falam que essa situação foi forçada, alguém tentou seduzir essa mulher para conseguir esse flagrante. Outros falam que ela já era uma pessoa, né, por exemplo, assim, uma prostituta, alguém que tinha já essa conduta de se deitar com outros homens, e eles só foram lá para trazê-la e fazer uma situação assim, como se fosse um flagrante, e levar esse problema para Jesus. E muito provavelmente isso foi uma coisa armada, né? Porque o homem não estava, no relato aqui, o homem não está. E, na verdade, se fosse o caso do adultério e do apedrejamento, deveria ser ela e o homem também, que também adulterou. Mas eles levaram só a mulher. Então, é por isso que muitos comentaristas acreditam que foi uma coisa armada. Foi para levar ela lá e só para fazer essa armadilha para Jesus. Aí Jesus está lá, e ele fala, né, ao invés de dizer sim ou não, ele ficou quieto. Aí eles insistiram. Os irmãos podem ver aí no verso 6, né? Eles queriam a prova contra Jesus, ele abaixou e não respondeu nada. Aí no verso 7 eles falam, como eles continuavam a fazer a pergunta,
Aí Jesus tomou uma atitude. Então, eles insistiram. Jesus está quietinho, eles insistiram. Aí Jesus levantou e falou: bom, então o negócio é o seguinte: quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí a turma foi saindo, né? Devagarinho, para começar dos mais velhos. Falou: olha, isso aqui vai dar problema, essa armadilha não funcionou. E vamos sair de fininho, e saiu um, saiu outro, até que não ficou ninguém, irmãos. E hoje, irmãos, e no fim Jesus falou: olha, não tem ninguém, mulher, ninguém te acusou? Ela falou: não. Ele falou: eu também não te condeno, não. Então o negócio é o seguinte: você só faz o seguinte, você vai e não peque mais. Irmãos, aqui, para a gente pensar um pouquinho e buscar aqui algum aprendizado a partir da história dessa mulher e desse momento que ela esteve ali com Jesus, eu quero comentar com os irmãos o seguinte, irmão: essa pessoa muito provavelmente não teve uma vida fácil, deve ter tido uma vida muito difícil. Se nós considerarmos que ela, né, foi uma pessoa que já teve uma vida difícil até aquele momento, nesse momento foi o momento em que as coisas pioraram, né, de maneira, estava ruim e ficou pior. Né? Ela já tinha uma vida difícil, ela já tinha uma vida ali de problemas, de dificuldade, e de repente ela se vê numa situação ainda pior, de talvez perder a própria vida, né? De ser ali executada, né? Levada aí para ser apedrejada, o que é uma coisa ali que seria uma coisa grave, né? Uma coisa que não teria irrecuperável, uma coisa que ela ia perder a vida dela dentro dessa armadilha que eles fizeram. Então, irmãos, muito provavelmente, se ela foi, né, dentro dessa análise, se ela foi uma pessoa que estava ali realmente numa vida de prostituição, talvez foi por conta de uma tragédia familiar, de um abandono. E se ela teve, irmãos, uma situação como essa, muito provavelmente não tinha lá um marido, não tinha um homem, uma pessoa, irmão, um pai, um irmão, um marido que pudesse, irmão, dar respaldo para a vida dela. E naquele tempo, irmão, se não tivesse esse homem para trabalhar, para fazer, né, as atividades do ganha-pão, para ter dinheiro, essa pessoa ficaria numa situação de miséria, numa situação muito difícil. E talvez tenha sido essa a situação dela. Né? Talvez uma tragédia familiar, a morte do marido, a morte do pai, a morte de alguém que era o chamado arrimo de família, né, que era a pessoa que trazia o sustento. Pode ter sido uma questão de abandono, pode ter sido uma situação de repúdio ali da lei, como tinha naquele tempo. Irmãos, alguma coisa difícil, ruim, pode ter acontecido na vida dessa mulher, impedindo ela ou de ter família naquele momento, ou talvez tirando a expectativa de ter família também para o futuro. E a gente vê, irmãos, às vezes nessa situação também, gente que vive, irmão, o desprezo da sociedade, né? Muitas vezes sem amigos, sem perspectiva de futuro. Às vezes, irmão, dentro de um relacionamento, as pessoas vivem uma solidão. É muito comum, irmãos, a gente ver pessoas que, mesmo estando casadas, mesmo tendo um marido, mesmo tendo uma esposa, perderam o contato com essa pessoa. Perderam, irmãos, o prazer da vida, né? Vamos dizer assim, de estar junto, de bater papo, de conversar, né, de ter uma boa conversa, irmãos, porque uma coisa boa, irmãos, no casamento e no dia a dia da família, é a gente ser capaz de dialogar, né, da gente bater papo, da gente conversar com a outra pessoa. E muitas vezes, irmão, isso se perde, né? E eu já comentei aqui algumas vezes com os irmãos de situações assim que a gente viu muito difíceis, né, entre casais. O casal que não conversa, o casal que está 3 meses sem conversar. Então, que está conversando por bilhete, né? Deixa um bilhetinho lá para ver o que acontece. Casal que vive de aparência. Casal que, né, tem uma casa, mas dorme em quartos separados. Casais, irmão, que, né, eu já contei aqui algumas vezes para os irmãos, um casal uma vez, um rapaz que eu paguei um serviço para ele, e eu fui lá pagar, dei o dinheiro para a esposa e vi que ele perdeu o dinheiro, né? Porque eu deixei com ela e aí depois ele me ligou e falou: e o dinheiro assim? Eu falei: eu deixei com a sua esposa. Ele ficou quieto, assim, né? Não me falou nada. Aí eu falei: mano, eu acho que o rapaz perdeu o dinheiro, né? Eu deixei com a mulher dele, ele ficou sem, né?
Então, assim, irmãos, às vezes você está num relacionamento com a pessoa, mas aquele relacionamento não existe, irmão. Não existe companheirismo, não existe conversa, não existe diálogo, não existe carinho, não existe comunicação entre o casal. E aquilo, irmãos, deixa a pessoa numa situação de abandono, ali, sem uma perspectiva de futuro, sem família, mesmo estando, irmão, num lar, numa relação, aquilo se perde, irmão. E isso é muito triste. Hoje também, durante a lição, nós estávamos falando da questão do elogio, né? Então, no tempo do namoro, irmãos, você está ali e você fala, nossa, mas você é linda, nossa, minha namorada é linda, ah, meu namorado, nossa, é um príncipe encantado, é lindo, é linda, a gente elogia, a gente fala, nossa, eu gosto de você, gosto do que você faz, gosto da tua maneira, gosto da comida, não sei, gosto da maneira como você age, assim, assim. E depois, irmão, é tanta correria, é filho, é trabalho e tal, e a gente para de elogiar. E muitas vezes se perde essa noção, né, do elogio, de mostrar que a gente aprecia aquela pessoa, né? Que eu amo você por quem você é, pelas suas qualidades, né? Por quem você sempre representou para mim, e a gente deixa de fazer esses elogios e às vezes a relação se esvazia, irmãos. Mesmo estando firme os dois, casados e tudo, mas a relação se esvaziou. E aí dá brecha, irmão, para surgir uma situação, né? Às vezes dá ouvido para alguém, às vezes alguém na rua elogia, alguém no trabalho elogia, e a gente acaba, né, sentindo falta daquela atenção e encontrando essa atenção numa outra pessoa que não é do relacionamento, e isso, no fim, leva a pessoa, a princípio não é nada, é só uma conversinha, uma amizade, uma atenção, no final acaba talvez sendo ali o fim do relacionamento, um momento, uma situação dessa, como aconteceu com essa mulher, de infelizmente chegar no ponto que chegou dela ser pega ali, né, nesse ato de adultério. Então, irmãos, isso tudo é muito difícil, né? E talvez, irmão, era um trabalho ruim, indigno, né? Talvez ela tivesse escolhido uma profissão errada, talvez ela realmente estivesse ali na prostituição, a gente não sabe qual era a situação dessa mulher. Ela só é mencionada aqui em João 8, não é mencionada nos outros evangelhos, essa história, e a gente não tem muita informação sobre ela. Mas se foi isso, irmão, talvez foi uma escolha ruim, ou talvez foi uma vida forçada, uma coisa que ela não tinha outra saída, não encontrou outra forma de ter o seu sustento. E aquilo tudo, irmão, vai acarretando e vai trazendo dificuldade, problema para a vida dessa mulher, uma vida difícil, uma vida, irmãos, que talvez não tenha sido fácil até ali. Mas, irmãos, toda essa dificuldade de uma vida, né, talvez sempre ali em perigo, né, naquele tempo, muita violência, promessa falsa, pessoas más, né, porque sempre tem pessoas, irmãos, que são mal intencionadas, pessoas que vão procurar o seu mal, pessoas que estão armando ali uma armadilha para você. Eu não sei, irmãos, o que aconteceu na vida dessa mulher. Eu não sei o que foi que levou ela, irmãos, a estar nesta situação, a se encontrar neste problema em que ela esteve. Só, irmãos, que de repente tudo ficou pior. Tudo ficou pior. Porque com todo esse histórico, talvez, que possa ter tido na vida dela, de uma família disfuncional, de um relacionamento que não era bom, de um trabalho que talvez não fosse o melhor para a vida dela, mesmo com tudo isso, irmão, talvez ela não esperasse, irmão, o que aconteceu com ela. Porque o que aconteceu, irmãos? Depois de tudo isso, depois de toda uma vida talvez errada e difícil que ela teve, aconteceu algo pior ainda, irmão. Ela foi pega nessa armadilha e foi levada ali para Jesus dar a palavra final para ela ser apedrejada. Então, irmãos, talvez tenha sido uma vida muito difícil e complicada, mas nada foi tão difícil e complicado quanto esse dia. Porque esse dia, alguém pegou ela lá no flagra e falou, opa, achamos aqui uma pessoa que vai nos ajudar a colocar uma armadilha para Jesus. Irmãos, essas pessoas, irmãos, no pior dia da vida dela, pessoas movidas por inveja, por maldade, irmãos, eles pegaram ela e arrastaram ela, irmão, com o objetivo de ver, de repente ela ia morrer, de repente ela não ia morrer, mas nem era ela o assunto, irmão, o assunto era Jesus, era para fazer uma armadilha para Jesus. Pessoas invejosas, irmão, estavam invejando o ministério de Jesus,
pessoas más que queriam ver, irmão, Jesus se complicar. Mas aí, irmãos, no pior dia da vida dela, com gente má, gente ruim, gente que estava procurando, irmão, o mal dela e de Jesus, essas pessoas, irmãos, levaram ela e colocaram essa mulher na frente de Cristo. Olha que coisa interessante. Eles, mal intencionados, levaram ela para frente de Jesus. Colocaram ela frente a frente com Jesus. E disseram, mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que a gente faz com ela? Irmãos, ela só esperava a morte, irmãos, só esperava ali a má notícia, o que seria dela, talvez o apedrejamento, talvez o fim da vida dela naquele mesmo dia. Mas Jesus, irmãos, se calou. Daqui a pouco ele começou a escrever no chão. Alguns comentaristas, irmão, dizem que Jesus começou a escrever no chão os pecados das pessoas, que eles estavam ali bem já vendo, ele escrevendo ali aquilo que elas mesmas praticavam. E de repente Jesus diz, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, essa mulher, vivendo talvez uma vida totalmente difícil, complicada, numa família disfuncional, um problema no relacionamento dela, não sabemos o quão difícil foi a vida dela, mas esse dia, irmão, certamente foi um dia que as coisas pioraram. Nesse dia ela foi pega lá em flagrante e levada para ser apedrejada. Nesse dia, irmão, que talvez fosse o pior dia da vida dela, gente má levou e apresentou ela a Jesus. E aí, irmãos, com essa apresentação, nesse dia que ela conheceu Jesus, nesse dia, irmãos, que ela teve a oportunidade de estar frente a frente com ele, irmãos, foi o dia da mudança. Foi o dia em que a vida dela mudou. Foi o dia, irmãos, que se transformou totalmente a vida dela. Esse encontro com Cristo, irmãos, e a oportunidade de estar com Ele alguns minutos, transformou toda a vida dessa mulher. Transformou, irmãos, para melhor a vida dela. Se a gente imaginar, irmãos, que alguém que passou por esse mesmo processo foi Maria Madalena, irmãos, a gente vai ver que depois ela se transformou em alguém que foi uma discípula de Jesus, firme, que levou adiante a mensagem, que contribuiu para o Evangelho de Cristo. Se a gente entender que alguém que passou por uma experiência como ela, mais tarde foi ungir os pés de Jesus com o perfume, com aquele unguento caríssimo, a gente vai ver, irmãos, que a vida dela se transformou totalmente. São outras mulheres, irmãos, da Bíblia, que tinham um problema, uma vida errada. De Maria Madalena foi expulso 7 demônios, irmão. Essa que colocou o perfume aos pés de Jesus, ela também, a Bíblia diz que ela era uma mulher também que vivia em pecado, as pessoas sabiam e ficaram pensando, se Jesus soubesse quem é ela. Eram pessoas, irmãos, que tiveram uma vida difícil e que tiveram uma vida, irmãos, talvez no erro, no engano, mas que tiveram um encontro com Jesus e uma mudança de vida. Esta mulher de João 8, irmãos, é mais um exemplo de alguém, irmãos, que depois de uma vida triste, de problemas, de dificuldade, de erro, de pecado, um dia, irmãos, encontrou Jesus e a partir daquele dia teve uma vida diferente. Esse ponto de virada, irmãos, esse momento de encontrar uma saída para a sua vida errada, uma saída para aquilo que aprisionava a pessoa num vício, numa atitude contrária à palavra de Deus. E, a partir dali, fazer uma mudança, irmãos, é isso que nós desejamos para todas as pessoas, irmãos, inclusive os da nossa família, inclusive aqueles que convivem conosco. Irmãos, vai haver mudança o dia que ele encontrar Jesus. E quem levou ela para Jesus foram os invejosos, os outros que estavam mais errados do que ela. Mas eles levaram ela até Jesus. E ela, irmãos, teve uma transformação. Jesus falou, vai, não peques mais.
E aí, irmãos, eu achei assim muito interessante essa questão, né? Quando a gente analisa que quem levou ela até lá, porque, irmãos, talvez se não fosse aquela armadilha que eles fizeram, se não fosse esse povo mau, esse povo invejoso, esse povo, irmão, que estava todo errado ali, talvez ela nunca tivesse chegado na presença de Jesus. Irmão, já pensaram nisso? Que coisa interessante. Foram eles, os todo errados também, que levaram ela. E às vezes, irmão, eu fico pensando nisso, e ontem, né, assistindo um pouco ali, não sei se ontem, né, que é do avião que caiu lá, eu estava assistindo o rapaz, né, que agradeceu o funcionário da companhia, que não deixou ele embarcar, né? Ele falou, olha, eu cheguei atrasado aqui, e falei que eu precisava viajar, o rapaz falou, não, já passou do horário aqui, você está atrasado, você vai em outro voo. Ele falou, aí eu briguei com ele, eu falei para ele onde é que já se viu, não sei o quê. Ele achou o fim do mundo, né? Queria bater no rapaz, mas depois foi lá abraçar o rapaz, agradecer, pediu o nome dele, ixi, estava agradecido, porque o rapaz não deixou ele viajar, ele estava vivo. Então, irmãos, eu fico pensando nisso, que muitas vezes, irmão, a gente, irmão, também, mesmo que a gente seja falho, que a gente tenha os nossos problemas, irmãos, porque não somos perfeitos, como Jesus falou aqui, né? Quem não tem pecado atira a primeira pedra, o povo limpou tudo, não ficou ninguém. Às vezes, irmão, nós temos os nossos erros, as nossas falhas, irmão, mas mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, irmão, nós estamos levando pessoas a Cristo. Nós não somos perfeitos, irmão. Aqui está a santidade, irmão, é tudo. Não, irmãos, a gente está lutando, irmão, para fazer o que é correto. A gente está lutando, às vezes, com um problema na vida, com uma dor, com um problema, com uma dificuldade que a gente tem. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, irmão, nós estamos falando para as pessoas, vai até Jesus. Deixa o erro. Vai e não peques mais. Tem um encontro com Cristo, irmão. Porque às vezes, irmão, a gente está falando para a pessoa, está falando. Mas, irmão, se aquela pessoa não encontrar Cristo, irmão, não adianta falar. Talvez para essa mulher, muita gente falou, talvez uma amiga falou, ó, você não fica saindo com esse homem, não, isso aí vai dar problema. Mas ela continuou. Não teve conselho que mudasse a vida dela. Talvez a família, alguém tenha dito, mas não teve ninguém que tirasse ela, irmão, daquela conduta errada que ela estava. Até o dia, irmãos, que ela mesma encontrou Jesus. E aí, irmãos, a gente fica nessa busca, irmão, desejando muito que as pessoas, irmão, da nossa família, as pessoas do nosso convívio, nossos colegas de trabalho, que eles, irmão, encontrem a Cristo, irmão, porque o dia que eles encontrarem a Cristo, irmão, vai acontecer a mudança. Só que muitas vezes, irmão, eles não querem, e a gente está atrapalhando eles, e a gente está, irmão, a pessoa fala, igual o funcionário da companhia aérea lá, rapaz, você está atrapalhando minha vida, o meu dia. Mas não, irmão, aquela pessoa está te dando a saída, irmão, do problema, ele está te dando a oportunidade de ter a vida. E muitas vezes, irmão, esse é o nosso papel, a gente está ali com os nossos dramas, com a nossa dificuldade, irmão, mas nós temos uma palavra de vida, nós temos, irmão, uma palavra que vai levar as pessoas para a salvação, e um dia, irmão, alguém vai nos dar aquele abraço para falar, olha, obrigado por você ter me falado. Uma hora, irmão, alguém vai vir para nós e dizer, olha, obrigado por você ter me falado do Senhor, porque naquele dia foi meu momento da mudança. Eu saí daquela postura que eu estava e deixei, abandonei o pecado, irmãos. Irmãos, tem um ditado ali do Oriente Médio que diz assim, ó, não faça algo que você sabe que é errado. Irmão, se tem alguma coisa que você sabe que é errado, você tem que evitar. Aquilo que você sabe que está errado. Tem coisa, irmão, que a gente faz que a gente não sabe que está errado. Muitas vezes a gente erra, a gente tenta fazer alguma coisa na vida e você não sabia que aquilo ali era um problema, que aquilo ali traria um problema para você no futuro. Mas tem coisa, irmão, que a gente sabe. Tem coisa que você sabe que não deve fazer. E essa coisa que você sabe que não deve fazer, irmão, você não deve fazer mais. Muita gente questiona assim, como que Jesus falou para essa mulher, vai e não peques mais, se é impossível não pecar mais? A Bíblia diz que nós estamos expostos, né, todo dia aos erros, que nós temos que pedir perdão todos os dias, que nós temos que nos reconciliar com Deus todos os dias, porque a gente erra, irmãos.
por pensamento, por palavra, por ação. Mas por que Jesus falou, vai e não peques mais, se é impossível não pecar? Irmãos, ele falou, vai e não peques mais. Esse pecado que você está vendo, que você está sabendo, que isso aqui você tem que abandonar. Isso aqui você tem que deixar. Essa prática que você está hoje, que te trouxe aqui, que fez hoje a tua vida correr o risco, que quase que você morre apedrejado aqui, esse pecado, abandona ele. Pode ser que amanhã você tropece em outro ponto, você cobiça a casa de alguém, você vai errar por alguma outra questão, mas esse aqui que você está sabendo, que você já viu onde é que ele te levou, abandone isso aqui. Deixa isso aqui, muda de vida. Ah, mas para isso eu vou ter que mudar a minha vida inteira, mas então muda a tua vida inteira. Ah, mas para isso eu vou ter que abandonar. Jesus falou, olha, se o teu olho te causar escândalo, se a tua mão te causar escândalo, você corta fora. Mas você não deixa o pecado te dominar e levar você para a perdição. E aí, irmãos, a gente vê esse dia que ela encontrou Jesus, esse dia que, mesmo sendo levada por gente má ali até ele, ela teve o momento dela, irmão, de fazer a mudança. Lá em Lucas também, irmãos, 9:23, né, o versículo está aqui mesmo, diz assim, ó, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronta cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Irmãos, por que esteja pronto para morrer a cada dia como eu vou morrer? Né? A versão tradicional fala, pegue a sua cruz, cada um carregue a sua cruz diariamente e me siga. Irmãos, é você abandonar suas tendências, abandonar aquilo que você sabe que está errado, é você deixar, irmãos, aquela pessoa morreu. Ah, mas você não bebia, você não era o cara que tomava todas. Não, mas aquele cara que tomava todas morreu. Ele morreu lá nas águas do batismo. Ah, mas você não era uma pessoa que dava prejuízo para os outros, que não pagava as contas, que deixava a coisa para trás. Não, aquela pessoa morreu. Agora é uma nova pessoa em Cristo, eu estou vivendo uma nova vida em Cristo. Irmãos, tudo diferente. Uma vida diferente. Uma outra postura. Então, irmãos, aquele velho homem morreu, ele ficou lá para trás, irmão. Hoje eu estou morrendo todo dia, morrendo para deixar para trás coisas que eu não devo fazer e fazer a mudança, como Jesus propôs para essa mulher. Vai e não peques mais. Todo dia a gente vai morrendo um pouquinho, irmãos, para o mundo, para ter uma nova vida com Cristo. Todo dia uma pequena morte, né? Então, irmãos, Cristo é a razão e o apoio que a gente precisa, irmão, para mudar de vida. Para ter uma vida diferente, irmão, para ter uma vida melhor. É a razão, irmão. Não adianta, enquanto for, eu estou seguindo o conselho de alguém, enquanto for, eu acho que isso aqui é bom. Não funciona, irmãos. Tem que ser por Cristo, irmão. A pessoa tem que ter isso em claro. Eu estou mudando isso porque isso é o que Deus pede. É isso o exemplo que Jesus me deu para seguir. Eu estou fazendo isso, irmão, para ter a vida eterna. Enquanto nós tivermos, irmão, os valores elevados, pensando em Deus, na salvação, se isso for o motivo, irmão, a gente tem firmeza, a gente tem o apoio que precisa para ter uma vida nova. Se não for assim, irmão, uma hora ou outra a gente perde essa motivação. E aí a gente acaba, voltando talvez aos velhos hábitos, a gente acaba, irmão, desistindo do caminho da verdade. Irmãos, essa mulher teve uma oportunidade rica, irmãos, de estar na frente de Jesus, foi levada por pessoas que estavam mais erradas do que ela, talvez, com segundas intenções, querendo incriminar a Cristo, não se importando com a vida dela, mas eles fizeram um grande favor para ela, irmãos. Eles apresentaram ela a Jesus e ela, irmãos, teve ali a oportunidade para mudar toda a sua vida e para ter a vida eterna, irmãos. E nós hoje, irmão, podemos ser essas pessoas, irmão, que apresentam outros a Jesus. Nós podemos ser essa pessoa, irmão, que livra a pessoa da morte. A pessoa que apresentou para ela a vida eterna. E nós podemos ser essa pessoa, irmão, que vai lá e leva. Às vezes por motivos errados, às vezes sem saber direito o que dizer, às vezes, irmão, sem ter as palavras certas. Mas, irmão, quem sabe até somente pelo exemplo. Mas a gente está tentando, irmãos, levar pessoas até a presença de Cristo
Porque quando elas tiverem uma experiência com Cristo, irmão, a vida delas vai mudar. E é isso, irmão, que nós buscamos, irmão, né? Que todos nós possamos ter essa experiência, que todos nós possamos ter esse momento com Cristo, irmão, e que possamos seguir o conselho dele lá de João 8:11, dizendo: eu não te condeno, portanto, vá e não peques mais, né? Vá e abandona o teu erro, abandona o teu caminho, que você já sabe que não está funcionando, que não é o caminho certo, que não é o caminho que Deus propôs. E aí, irmãos, nós teremos uma nova vida e teremos acesso aí à vida eterna com Deus. Então nós vamos, irmãos, hoje, né, aprendendo aí uma lição com alguém, né, que não era necessariamente uma referência de vida, né, não é um exemplo de vida ali até aquele momento, mas transformou-se num exemplo, irmão, de alguém que mudou e que tomou um novo rumo e que alcançou também o favor de Deus. Vamos orar, irmãos, e vamos apresentar a Deus aí um pedido para que Deus abençoe, né, a todos nós com uma vida nova na presença de Deus. Vamos orar. Santo Deus e nosso Pai, oramos a Ti agradecidos por mais um sábado na Tua casa e queremos apresentar ao Senhor, ó Deus, o nosso pedido hoje, para que o Senhor, ó Deus, toque os corações, ó Deus, de todas as pessoas, ó Pai, hoje aqui no nosso templo, todas as pessoas na transmissão e todos os nossos familiares, ó Pai, especialmente os das nossas famílias, que ainda não Te conhecem, ó Pai. Aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor, aqueles que ainda, ó Deus, não tomaram a sua decisão, meu Deus, de viver uma vida correta, de abandonar, meu Deus, todo o pecado, toda a amarra, meu Deus, que tem impedido de ter uma comunhão perfeita com o Senhor, ó Pai. Nós oramos, meu Deus, por todos que estão presos, ó Pai, nos vícios, ó Deus, todos que estão presos, ó Pai, numa conduta de pecado, todos que estão presos, meu Deus, na propaganda desse mundo, meu Deus, que coloca as pessoas num desespero, ó Pai, numa luta aí pelos bens materiais, numa luta, meu Deus, por prazeres desse mundo, ó Pai, e que trazem, meu Deus, uma distração, que trazem, meu Deus, uma ocupação da mente, uma ocupação do corpo, ó Pai, que é contrária à Tua palavra, que deixa espaço, meu Deus, para refletir na Tua palavra. E nós queremos hoje, meu Deus, pedir que o Senhor quebre essas cadeias, meu Deus, quebra essas amarras, tirando, meu Deus, os nossos familiares, tirando a nossa família, tirando os nossos queridos, ó Pai, pessoas que nós estamos evangelizando, pessoas para quem nós estamos pregando o evangelho, pessoas de quem nós temos falado, meu Deus, da salvação, pessoas, meu Pai, que nós temos convivência, que nós amamos. Senhor, nós pedimos hoje que o Senhor possa transformar a vida dessas pessoas, ó Pai. Pessoas, meu Deus, que nós temos pedido oração, que estão passando por lutas, por enfermidade. Pessoas que estão em luto, meu Deus, por uma tragédia, como foi ali a amiga da irmã Maria de Fátima, como foram essas famílias que perderam esses entes no acidente de avião. Nós oramos, meu Deus, por todas as pessoas que sofrem lá com as enchentes no Rio Grande do Sul. Pessoas, meu Deus, que estão passando por uma luta, uma dificuldade, como foi essa mulher, ó Deus, uma vida difícil e às vezes o pior dia da sua vida, meu Deus. Nós pedimos, ó Pai, que nesse dia de luta, nesse dia de dificuldade, o Senhor provê, ó Deus, alguém para apresentar Jesus a essas pessoas, ó Pai. Alguém que dê uma palavra, meu Deus, quem sabe nós mesmos sejamos essa pessoa. E quando vê alguém sofrendo, alguém passando luta, alguém preso, meu Deus, nas armadilhas do inimigo, nós sejamos essa pessoa que apresenta Jesus, ó Pai, que coloca essa pessoa na frente de Cristo e que coloca, meu Deus, para ela a possibilidade, ó Pai, de ter uma nova vida, de ter uma nova postura, meu Deus, e de alcançar, ó Pai, a vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, nós oramos, ó Pai, para que nós sejamos, ó Pai, agentes de salvação, pessoas, meu Deus, que se dispõem a falar da Tua palavra, meu Deus, pessoas que não se incomodam, ó Pai, às vezes de ser inconveniente, de falar alguma coisa que as pessoas muitas vezes nem querem ouvir, mas conscientes, ó Pai, de que é essa palavra, ó Pai, que talvez possa despertá-lo a Deus para buscar ao Senhor, para estar aos pés de Cristo e alcançar a salvação, ó Pai. Nós oramos hoje, meu Deus, para que o Senhor nos abençoe, nos dê coragem, nos dê determinação, ó Pai, para falar do Evangelho, meu Deus, e para ver a mudança acontecer na vida de cada um. Oramos, meu Deus, pedindo a Tua bênção, que o Senhor abençoe cada um de nós também, para nós andarmos, meu Deus, em novidade de vida, Senhor, consertando a nossa própria vida, corrigindo os nossos passos, meu Deus, buscando seguir o exemplo de Cristo e andando, meu Deus, no caminho que nos leva ao reino do Senhor.
Oramos, meu Deus, agradecido por tudo e pedindo a tua bênção sobre a igreja, sobre todos os nossos irmãos na fé, sobre todos, meu Deus, que precisam da tua ajuda, que o Senhor socorra e abençoa. Nós te pedimos hoje, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos.